Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Paulo Henrique. Tá? Eu sou autor do livro Sábado Amplo, esse livro aqui. Foi pedido para que eu fizesse uma explanação hoje sobre a questão do tão comentado decreto dominical. Né? Então, para que nós entendamos o que seria, o que se constitui o profetizado decreto dominical, né? A primeira regra que nós temos que entender é que profecia de tempo futuro não se entende exatamente como se lê. Então, nós passamos a observar isso e entender desta forma, né? Quando estudamos a hermenêutica do capítulo 24 de Mateus. Ok? Então, as escolas de pensamento teológico, a maioria delas concorda que profecia de tempo futuro não se entende como se lê. Existe um livro, Primeiros Escritos, né, da nossa igreja, onde existe uma nota de rodapé quando ele comenta sobre a profecia que supostamente tinha falhado de Ellen White, sobre a questão dos escravos, que seriam o senhor de escravos sofreria 7 últimas pragas. Então ele manda uma nota de rodapé e diz: profecia de tempo futuro não é dessa forma que se entende. Então o próprio livro Primeiros Escritos está confirmando isso. Ok? Então, a linguagem do santuário, né, não vai nos permitir pensar que você pode simplesmente ler uma frase e achar que aquilo vai acontecer assim como está escrito, como se o profeta fosse um bidu. Não funciona dessa forma. E a melhor forma de nós compreendermos o que seria decreto dominical é, primeiramente, entender o conceito sábado amplo. Porque a partir do entendimento do conceito sábado amplo, nós vamos entender o que é domingo amplo. E é por aqui que nós vamos perceber que em 1948 houve de fato um cumprimento do que nós chamamos de decreto dominical. O que seria domini? Quem sabe dizer? Domini? Domínio. Domínio. Tá? Domínio. Muito bem. Isso é coisa da ONU, né? ONU. Pergunta: Papa tem domínio? Não. Eu acho que não tem quase domínio nem sobre a igreja dele. Isso. Né? A cada dia que passa, eles estão perdendo cada vez mais membros, estão ficando desesperados. Ok? Estão liberando aí na questão da música, dos padrões, casamento, né? Coisa que a igreja católica era tão rígida. Agora está liberando, abaixando normas. É uma perca de poder isso aí. Está tudo migrando para o pentecostalismo, para o carismático, né? Para o islamismo. Então, o Papa não tem poder quase nem sobre a igreja dele, vai ter sobre o mundo político. Né? Então não é um absurdo, né, dizer que tem domínio, ou terá domínio. Então é aqui que entra, né, a profecia. Porque a partir de 1948, nós temos o estabelecimento de uma nova ordem de domínio no mundo. Para nós entendermos o que é domingo amplo, primeiro nós vamos entender o que é sábado amplo. Nós tivemos aí algum vislumbre
sobre o que seria o conceito de sábado amplo, na palestra anterior, né? O que acontece? Quando a Ellen White fala sobre o profetizado decreto dominical, ela conjuga junto um outro tema conhecido como crença na imortalidade da alma. Vocês podem perceberem, abrindo o livro do Grande Conflito, ela vai conjugar as duas coisas, dando a impressão de que um anda junto com o outro. Você não vai conseguir entender decreto dominical se não entender crença na imortalidade da alma. Ou crença na imortalidade da alma se não entender o que é decreto dominical. Ok? O que acontece? O que seria crença na imortalidade da alma? Se você perguntar para um adventista hoje, ele vai abrir a Bíblia e vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Está aqui, ó. Então eu não creio que a alma morre. É exatamente, é tão simples assim? Não. Não é tão simples assim, né? Então, no conceito de sábado amplo, tá? Foi dito na palestra anterior que o povo que saiu do deserto creram mais na voz da serpente, né? Que Paulo fala lá. O engano do pecado. Então, não entraram por causa da desobediência, causada pela incredulidade. O que seria essa incredulidade? É achar que se Deus existe ou não existe? É isso? Não. Não. Incredulidade é o quê? É acreditar mais na voz da serpente do que acreditar mais na voz de Deus. Essa é a incredulidade. Não é ter certeza ou não se Deus existe. Porque isso até Satanás crê. Né? Então, aqui então está o segredo de tudo. Lá no Gênesis. Quando Deus fez o mundo, Ele fez em 6 dias, né? E no 7º entrou no seu descanso. Você por acaso consegue ver na Bíblia, houve tarde de manhã o 7º dia? Não tem. Não existe isso. Não existe. Por que será? Porque o 7º dia é o gozo. É o gozo. Uma vez que eu não tenho pecado, eu saí desse gozo, se não existe o pecado, ou o gozo permanece. Permanece. E esse gozo só vai ser quebrado quando? Quando? Infelizmente, quando ele cai. Dia em que da árvore comeu. Por isso que diz, no dia em que der a comer, certamente morrerás. Né? Ou seja, ele foi fora do paraíso, ele foi expulso para fora do gozo. Então nós temos aqui, ó, duas vozes aqui, ó. A voz de Deus e a voz da serpente. Tá? Voz de Deus. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí vem a serpente e fala, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia, olha, perceba a similaridade. Deus fala no dia e a serpente fala no dia. Eu pergunto, que dia foi esse? O dia que comeram, né? Hã? Que dia? O sábado. Dá para saber qual foi o dia? Fazer sexta-feira? Por teologia sistemática, nós conseguimos saber que foi numa sexta. Véspera de entrada no descanso. Portanto, ele já foi expulso aquela sexta. Né? Então ele não conseguiu entrar no descanso naquela sexta-feira. Então o gozo
tá? Do sábado do sétimo dia foi interrompido, porque creu na voz. Ok? Muito bem. O que quer dizer isso? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva não, a mulher, né? Eva ela passou a chamar depois. Foi renomeada. Então a mulher olhou a serpente tocando, comendo. O que ela imaginou? Ela sabia que Deus não tinha dado à serpente o poder da fala. De repente ela vê uma serpente falando. O que ocasionou isso? Ela ficou o quê? Hipnotizada com a cena. Essa é a palavra mais correta, mas você vai ver na literatura como encantada. Portanto, é um encantamento. Ela sofreu um encantamento. Aquele encantamento, nós podemos até imaginar. Se um animal obteve o poder da fala só de comer isso aí, quanto mais eu não tenho direito de adquirir este poder sobrenatural que este fruto confere. Então, o que a serpente estava insinuando? Que Deus estava privando de um direito que pertencia ao ser humano. O direito de ser igual a Deus. Então a mulher raciocinou. Puxa vida, hein? Se até o animal tem direito de ser igual a Deus, olha aí, só de comer já recebeu um poder sobrenatural, eu também tenho direito. Então Deus está privando o ser humano de um direito que lhe é inerente. Essa foi a insinuação da serpente. Achar que Deus é injusto por privar de um direito que pertence, que nos é inerente. E nessa ela foi lá e desobedeceu. Ao desobedecer, ela ocasionou a queda do marido. Então nós aprendemos com isso que quem sofre o engano é a igreja, representativa da mulher. E a igreja, uma vez enganada, hipnotizada pela serpente, ela passa a ser instrumento em potencial de ocasionar a queda do homem. A queda dos representantes de Cristo. Então Satanás ataca quem primeiro? A igreja. Hipnotiza a igreja, faz com que ela sofra um encantamento, dizendo: nós temos direito inerente. Nós temos direito de ser igual a Deus. Estamos sendo privados. E ela se encanta com isso. E ela vai ocasionar a queda dos servos, que são membros dela. Ok? Bom, então nós temos aqui. Vou apagar isso aqui. Nós chamamos lapsariana. Lapsariana. E aqui é pós lapsariana. Pergunta: Adão e sua mulher, no estado santo e livre do pecado, puro, incontaminado, eles viviam pela graça de Deus? Sim ou não?
Não. Não. Muito bem. Eles tinham direito à vida. Por que que não dependia da graça? Porque eles eram livres. Eram livres? Livre para quê? O que é graça? O dom imerecido. É um dom Imerecido. imerecido. Tá? Então, Adão e sua mulher pediram para nascer? Pediram, bateram a porta da existência lá, quero entrar? Não. Não. Tinha pecado? Não. Então eles tinham direito à vida. Jesus tinha direito à vida? Tinha. 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 Tinha direito à vida. Da mesma forma, Adão, que não conhecia o pecado até então, tinha direito à vida. Só que esse direito, tá? Esse direito era condicional ou incondicional? Condicional. Condicional. Por quê? Porque direito incondicional só Deus tem. Só Deus. Então grave essa palavra. Direito incondicional. Deus. Ser humano sem pecado tem direito, mas direito é condicional. E se eu disser que eu tenho direito incondicional, o que eu estou fazendo? Está se colocando. Estou me fazendo igual a Deus. Estou me fazendo igual a Deus. Tá? O direito é condicional. Condicional ao quê? O comer da árvore. Direito. Direito é condicionado ao quê? O direito à vida é condicional ao quê? A obediência? A obediência. A submissão. Estrita obediência. Tá? O que a serpente estava insinuando é que você não precisa ser submisso. Você pode ser livre. Deus está privando você de seu direito de liberdade. Tá? Vamos comprovar isso aqui, ó. Que a insinuação da serpente era um direito incondicional. Não tem condicional. Você podia ser livre para ser igual a Deus. Então abre lá no História da Redenção, na página 14 para 15, né? Isso. Então lê pra gente aí, bem alto. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus. Dissimulou seu real propósito, convocou as hostes angélicas, introduziu seu assunto que era ele mesmo, como algo, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem devia de agora em diante render honra e servil. Declarou que os tinha reunido, jurar-lhes que ele não mais se teria a invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo. Que nunca mais Ele se prostraria ante Cristo. que não sobre os direitos dele. Isso. Que não o quê? Que não sobre ele um governador que devia de agora em diante render honra e servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhe que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos
Aí, ó. seus e deles. Invasão dos direitos. Deus estava invadindo o direito dele? Não. Por que ele está declarando isso? Que está invadindo o direito dele? Estava dizendo que ele tinha direitos Ele inerentes. estava querendo dizer que ele tinha direito incondicional. Ele queria ter a liberdade de ser igual a Deus. Portanto, estava invadindo o direito dele. Essa é a mesma insinuação. Né? Muito bem. No dia em que comeu, agora Adão passa a ter direito? Ele Não. continua com direito? Não. Não. Por quê? Porque Deus havia dito o quê? No dia. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não foi isso? Aí eu te pergunto, ele morreu no mesmo dia? Morreu. Morreu sim. Morreu? Morreu. Ou foi sepultado aonde? Morreu no mesmo dia. Agora. Ele morreu? Foi sepultado no mesmo dia? Não. Mas, Ué. Sepultado não. A minha pergunta foi objetiva. Se ele morreu no dia em que ele comeu. Morreu? O que vocês acham? morreu no mesmo dia, na linguagem de Deus, no dia de Deus. No dia de Deus? Ele morreu? Sim. Que dia que Deus estava falando aqui? No dia em que comer. Sexta- Deus está mentindo aqui? Quem está falando a verdade? Deus ou a serpente? É Deus. Deus. Ué, e ele morreu no dia que ele comeu? Morreu? Foi sepultado no dia que ele comeu? Não, não foi sepultado. Ué, que negócio é esse? Ele morreu e só foi sepultado 900 anos depois? 930. 930? Hã? Então, olha só que interessante. A partir do dia em que ele comeu, ele já não tem mais direito A vida. à vida. Ele não mais tem direito à vida. Se ele continuou vivendo, Deus diz, no dia em que dela comeres, e ele continuou vivendo, ele continua per graça. Exatamente. Para graça, para graça. Para graça. Então, nós já nascemos, na fase pós-lapsariana, nós já nascemos sem direito à vida. Essa é a verdade. Deus não disse, no dia que ela comer desta semana de morrerás? Ele comeu, continuou vivo por quê? Por direito? Não. Não. Por graça. Por graça. Então, no momento que ele comeu, nesse exato momento atuou a graça. É por isso que ele continuou vivo. Senão ele teria caído naquele instante e sepultado no mesmo dia. Ou senão você vai ter que imaginar que Deus mentiu. E a Bíblia diz que Deus não mente. Então alguma explicação você vai ter que dar. Concorda? A única explicação é essa. Que Adão, no estado santo, puro e incontaminado, não vivia pela graça. Vivia pelo mérito. Mas depois do pecado, agora é pela graça. Então, cada respiração nossa é pela graça. De forma que, se eu anular a graça, o que acontece? Deixa de existir, morre. O que acontece se eu anular a graça? Perde o direito à Eu vida. tenho que morrer no mesmo dia. Porque se a partir daqui eu vivo pela graça, se eu anular a graça, é sepultura no mesmo dia. Tá? Se eu anular a graça,
Tá? Se anular a graça, a consequência aqui é o quê? Morte É um fechamento, da porta. fechamento da porta. Da graça. Tá? Porque direito eu já não tenho mais. Muito bem. Agora eu quero que você se atente a isso aqui, ó. Êxodo 20, 10. Você vai encontrar uma relação dominial. Nós descobrimos que existe uma relação de domínio, tá? Aqui no capítulo 20, verso 10 de Êxodo. Então, lamentavelmente, a teologia não conseguiu descobrir isso até que nós fomos investigar. E pela primeira vez, tá? Eu descobri que está codificado aqui nesta lista de 7, em conjunto com esta lista de 7, tá? Está codificado o tema da grande controvérsia. Ou grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Okay? A memória do amplo, ela tem isso daqui. Isso você não vai encontrar em teologia nenhuma do mundo. Porque isso aqui é uma luz inédita. Ok? Você dizer que aqui está codificado o conflito entre Cristo e Satanás? Sim. Quando eu falo de casa, eu estou falando de quê? Casamento. Santuário. Santuário. Cada lar, cada casa é um santuário. Nós vemos aí vários teólogos, e até Lenoir dizer o santuário do lar. Então aqui a linguagem do santuário, ela é metonímica. Mais especificamente, sinédoque. O que quer dizer isso? Metonímia, sinédoque, que é uma espécie de metonímia. Sinédoque quer dizer a parte pelo todo ou o todo pela parte. Então, cada casa em Israel, cada casa de um israelita era parte de um todo. Então, da mesma forma, funciona nós aqui. Cada casa de um cristão é parte de um todo chamado Igreja de Cristo. Ok? Quem que é o tu aqui? Se ele tem filho e filha, ele é o quê? Pai. Ele é pai. E eu te pergunto, tudo que está abaixo do tu não está servindo o pai? Sim. Sim. Perceba, olha só que interessante. Quem tem mais autoridade? Isso aqui no contexto bíblico, hein? Eu estou preparando aqui o caminho para vocês entenderem a blasfêmia da DUDH. Comecei com invasão de direitos, que Satanás disse, tinha direito de ser igual a Deus, né? Não se submeteria, não é isso? Isso. Ok.
Então, o filho é o imediato. Quem entra na presença imediata do pai? A filha entra? Não. Não. E quando a filha se rebela? Dizendo, eu quero entrar na presença imediata do pai também. O servo entra na presença imediata do pai? Então a relação de domínio é de baixo, é de cima para baixo. Então existe uma porta aqui, ó. O forasteiro, esse aqui então é o corpo, ou corporação. O forasteiro quem que é? É aquele que não faz parte do corpo. Então nós temos isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 é a formação. Mas o texto bíblico fala das portas para dentro. Então o corpo só vai até o item 6. Percebeu? De forma que o forasteiro, ele na verdade não tem direito algum em Israel. Mas ele passará a ter direito quando ele entrar da porta para dentro. E ele entra da porta, uma vez que ele é forasteiro, ele entra da porta para dentro, por direito ou por graça? Por graça. Se ele está fora do corpo, ele quer entrar, ele entra por graça, porque ele não tem direito inerente. Ele está fora. Então, quem está aqui dentro, tá? Está baseado numa relação de direito. Mas quem está fora é por graça. E se eu anular a graça, eu consigo fazer com que o forasteiro entre? Não. Não. Portanto, ninguém se salva. É isso que Satanás quer. Se eu anulei a graça, essa passa a ser uma porta da graça, porque ele não tem direito. Se eu anulei a graça, a porta fica fechada para ele. Então ele jamais fará parte do corpo de Cristo. Agora, esse período aqui, ó. Então nós sabemos que quando ele cessou o direito, Deus colocou ele para fora para lavrar a terra de que fora formado. Não é isso? Isso. Então diz lá, do suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, quando ele morre. Né? E Deus colocou para fora para lavrar a terra de que fora tomado. No Éden, ele precisava lavrar a terra? Não. Não. Ele lavrava o quê? Ele lavrava o jardim. Percebeu a diferença? O que era lavrar o jardim? Na linguagem de Ellen White, diz, ajeitando as plantas trepadeiras, caramanchés, essas coisas. Ele não lavrava a terra. Passou a lavrar a terra fora do Éden. Então, aqui, ele passa a ter uma jornada laboral. Antes de entrar no descanso agora, ele teria que passar por uma jornada laboral. Muito bem. Esse período aqui, ó, nós chamamos de período de graça. Período de graça.
Durante esse período de graça, nós temos que praticar que tipo de obras? Obra de justiça. Obras de justiça. Obras de justiça. Se eu não praticar obras de justiça durante o meu período de graça, eu entro no descanso? Não. Não. Né? Aqui está o descanso. E como é que eu sei disso? Que eu não entro no descanso. O que diz Hebreus lá? Assim jurei na minha ira, Não entrarão no meu repouso. não entrarão no meu descanso. Porque durante a jornada, as suas obras não foram obras de justiça. Agora, eu consigo fazer obras de justiça sem a imputação da justiça de Cristo? Não. Não. E a imputação da justiça de Cristo, qual a única forma? Por meio do quê? Da graça. A graça. Então eu tenho que reconhecer que eu não tenho direito à vida para que a graça atue. E ao reconhecer que eu não tenho direito à vida para que a graça atue, aí sim a justiça de Cristo me é imputada. E eu consigo fazer obras de justiça. E se eu conseguir fazer obras de justiça, então no final do meu período de graça, eu tenho entrada para o descanso. Agora, se eu não tiver sucesso em ter a justiça de Cristo imputada, eu consigo fazer obras de justiça? Não. Não. E qual vai ser a minha sentença? Morte. Assim jurei da minha ira? Não. Não entrarão no meu descanso. E não entrar, falhar em entrar no descanso significa o quê? Morte eterna. Vai ficar retido na morte. Morte eterna. Agora então, se eu anulei a graça, eu fechei a porta. Então, nós temos uma porta aqui. Se eu anular a graça, eu fechei a porta. Percebeu? Então basta que Satanás incuta nas nações que elas têm algum direito inerente à vida, que ele estará anulando o quê? A graça. A graça. E a anulação da graça provoca o quê? A morte. Eu não consigo fazer obras de justiça. E eu não tenho entrado no descanso. Portanto, é morte eterna. Então, é por isso que nós associamos essa mensagem do Sábado Amplo. Ela vai associar ineditamente, como ninguém fez ainda, no mundo. Ela vai associar o sábado com o engano, como Ellen White faz. Ela conjuga o falso descanso com a imortalidade da alma. Como eu havia dito aqui no início. Tá? De forma que esta declaração aqui, ó, nós vamos ler agora. DUDH. Ela vai dizer direito inerente. Quando ela diz que todo ser humano, qual é a linguagem? Qual é a linguagem? A parte pelo todo, o que é sinédoque? Não é a linguagem do santuário? É. Ó, Satanás é tão esperto que ele vai usar a linguagem do santuário. Dizer todo ser humano tem direito à vida. E é verdade isso? Não. Né? A dignidade inerente, nós vamos ler agora. Dignidade inerente a cada ser humano. Inerente? O que é inerente? Inerente é algo que faz parte da sua constituição. Portanto, é incondicional o seu direito, se a dignidade for inerente. Né? Tem aquela passagem lá do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o filho pródigo está fazendo? Está se valendo da graça. E se ele não se vale da graça? O que acontece com ele? Estava perdido. Está perdido. Aí vem uma declaração universal, deixa eu pegar ela aqui, e diz que todo ser humano tem dignidade inerente. Vamos ver aqui.
Muito bem. Olha aqui, ó. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Existe família humana? Só de Cristo. A Bíblia diz família de Cristo. De Cristo. Tem o pai, filho. Isso aqui é a família de Cristo. Quem não aceita Cristo, quem blasfema de Cristo, faz parte da família de Cristo? Não. Não. E aqui ele está dizendo que a dignidade inerente a todos os membros da família humana. É meio estranho isso, né? Isso aqui é insinuação da serpente. Voz do dragão. Voz do dragão. Estou expondo, tá, meu pensamento teológico, filosófico, religioso. Né? Simplesmente isso. Eu corro o risco até de ser preso aqui, dependendo do que eu vou falar. Principalmente advogado, faz um juramento lá na ordem, prometendo defender os direitos humanos. Então eu tenho que deixar claro aqui que eu estou expondo pensamento religioso. Até isso, não é verdade? Isso. Então tá. E seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade? O que Lúcifer tinha dito ali? Sobre a liberdade? Que não mais se submeteria à invasão aos seus direitos? Seus direitos. Continua lendo lá. Que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida, e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Certamente não morrerás. Agora continua lendo ali na página, pula 16, aí embaixo, em cima, no início da página. Pera. E que podia associar esta voz discordante, rebelde. Lúcifer recusou ouvi-lo, então voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era para excitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinha, no qual todos seriam livres. Livres. Prometia-lhe o quê? Um novo governo no qual todos... É isso que está escrito aí? Todos seriam livres. Todos seriam livres. E o que está escrito aqui? Direitos iguais. Não, o que ele faz? Ele está prometendo igualdade para todo mundo. Para todo mundo. Não é isso mesmo? Está escrito aqui, ó. Direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade. Isso é a voz de Lúcifer. E está dizendo que isso aqui é o fundamento da justiça e da paz no mundo. Qual é o fundamento da justiça e da paz no mundo? Jesus. Jesus. Ele é o fundamento da justiça e da paz. A DUDH fala de Jesus aqui em algum canto? Não. Não fala de Jesus em nenhum lugar. Não tem lugar algum. Agora ela vai me declarar que os direitos são inerentes e que a liberdade, né, o direito iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade. Continua lendo aí isso aí embaixo. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais e se arrependeram de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e seu amado Filho. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e se submetesse
a uma obediência servil, seria despojado de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua exaltada missão. Disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que arrostaria as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus, que Deus não poderia e que agora eles precisavam garantir sua liberdade. Liberdade. E conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhe fora concedida voluntariamente. Muito bem. Conquistar pela força, né? Então houve uma guerra no céu. Isso. Houve uma guerra. Então percebeu que a posição de servo é uma posição submissa ao pai e ela também é submissa ao filho, porque o filho, ele está na segunda aqui, ó. Tá? Então o servo, ele é submisso ao filho. Então Lúcifer, ele queria essa posição aqui, ó. A inveja dele não era contra o pai. Contra o filho. Era contra o filho. E agora ele queria liberdade para subir e ser igual ao filho. Ok? Muito bem. Então, quando nós entendemos o conceito do sábado amplo, nós vamos entender também o que é domingo amplo. Tá? E a partir daí você vai entender o que é decreto dominical. Dominical é de domini. Domini. Domini que só pertence ao dono da casa, ao senhor da casa, que é o pai. Tá na primeira linha aqui, ó. Então, quando você vê um decreto dando domini ao ser humano, liberdade para subir e ocupar a posição que está acima dele, isso é decreto dominical. Porque aqui ele vai anular a graça. Né? Isso aqui nós estamos mexendo com o conceito de pecado. Qual foi a origem do pecado? Foi aqui? Foi. Só uma pergunta. Existem alguns teólogos que vão dizer que nós sabemos que pecado é transgressão da lei, né? Agora uma pergunta. Tem algum pecado aqui que exige ato? Que não exija ato? Desculpa. Existe algum pecado que não exija um ato para ser consumado? Não. Exige aqui. Não cobiçarás? Ah, A cobiça exige um ato? Então, Ou é uma coisa mental? mental, é né? mental da mente. Então ela é mental. É. Né? Então você cobiçou em pensamento, você já transgrediu isso aqui. Não é isso? Isso. Muito bem. Então nós aprendemos que violação da lei não exige um ato específico, mas ela está aqui dentro. Agora, quando um teólogo fala assim para você, o conceito de pecado é muito mais amplo. Lá em Tiago 2,10 diz, aquele que não faz o bem, comete pecado. Sabe fazer o bem e não faz. O que você responde para ele? Em que parte da lei seria esse pecado? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Onde é que se encaixaria? Qual é o mandamento que transgride quando você, sabendo fazer o bem e não faz, comete pecado? O quarto, né? Aqui, ó.
Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele que tem a justiça imputada de Cristo, ele está praticando o mal? Não. Está praticando Não. bem. Se ele não está praticando o mal, ele está praticando o quê? O bem. Ele não pode estar praticando as duas coisas, pode? Não. Ao mesmo tempo. Ou ele está praticando o bem, ou ele está praticando o mal. Então aquele que tem a justiça imputada de Cristo, ele está praticando o bem. Ou seja, falhar em ter a justiça imputada de Cristo é pecado. Então está aí o encaixe dele. Okay? Ele se enquadra aqui, no quarto mandamento. Isso aqui é muito abrangente. Ele vai abranger todo o conceito de pecado. Né? Nós vamos ler aqui alguns artigos para encerrar. Quanto tempo passou? Que horas são? 5h40. Quanto tempo já foi? 4h40 foi. Hã? 40 minutos. 40 minutos. Então nós vamos encerrar e deixar para a próxima palestra. E o artigo aqui é muito extenso. Eu queria fazer a leitura aqui de diversas partes aqui da DUDH para demonstrar que isso aqui é voz da serpente. Portanto, ele anula o sábado, o verdadeiro descanso, e inaugura o falso. Tá? Que é o domingo no seu sentido amplo. Nós temos que entender o conceito de domingo amplo. Mas como é muito extenso, nós vamos deixar para o próximo sábado. Ok? Nós vamos terminar aqui então. E qualquer coisa, nós estamos à disposição. Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, tá? Nós estamos prontos aí a responder. Deus abençoe a todos. Amém.